Olha aqui. Dois vamos aqui já. Diz ela. Está aqui um. Oh. Ela já vai ali. Estamos a ficar. Atenção, senhores espectadores. O espetáculo está prestes a partir. Pedimos o favor de desligarem os telemóveis. É proibido gravar imagem ou som. Pedimos a vossa compreensão pelos incómodos causados. Tenham uma boa viagem. Contra a ação da proposição, o artigo detenido A. Dá. Atenção, senhores passageiros. O comboio longo curso CP-SCD, proveniente de Lisboa, Santa Apolónia e com destino a Moscou, circula com um atraso de 91 anos e 17 dias. A sua hora prevista de chegada é às 23 horas e 11 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incómodos causados. Está. Mais uma hora. Posso que estou já me lá para uma quinta-feira de chuva. Alguém me explica o que é que se passa com estes comboios? Juro-vos que em 1924 tínhamos melhores transportes públicos. Para que querem tantos horários se não os respeitam? Mas lá está, se não houvesse horários, como é que sabiam que o comboio está sempre atrasado? Vocês mereciam melhor. Os portugueses têm sido tão simpáticos. Mal cheguei a Lisboa, um rapaz veio ter comigo e quis-me dar um presente com as vindas. Acho que nem me reconheceu. Mas deve ter percebido que eu estava um pouco confuso e quis-me dar um jornal do dia. Está bem, te agradeço a tua generosa oferta, mas lamento não te poder pagar. O jovem ficou assim, sem me responder durante uns segundos. É na boa. É na boa. Agora percebo porque são gratuitos. Os vossos jornais são tão maus que nem na data se pode acreditar. Como é possível isto ser 2016? E o mais inacreditável nem é apanhar um comboio em 1924 e sair 90 anos mais tarde. É perceber que tanto tempo depois continuamos a viver assim. Nada disto faz sentido. Olha. Milionário do BPR, que vendeu uma coleção de carros por 18 milhões de euros, declara salário mínimo. Não vos parece um bocadinho estranho que haja dinheiro para coleções de carros de luxo e não haja dinheiro para transportes públicos? Nada disto faz sentido. Como é possível
tenham sido capazes de inventar toda esta tecnologia e não tenham sido capazes de resolver as necessidades mais básicas dos seres humanos. Comida, trabalho, casa, saúde, cultura, comboios que cheguem a hora. Para que querem tantos brinquedos? Não têm o fundamental. É do louco. Claro. Comecei a acreditar que estava a alucinar outra vez. Não há nada mais terrível do que estarmos a enlouquecer. E ainda temos lucidez para abstermos disso. É pior do que as dores. É mais assustador que a morte. E é por isso que estou em Lisboa. O meu médico, Liveri Darkovich, foi ele que me recomendou que viesse. Elites, tenho más notícias. É o cérebro. Toma esta morada. Parte imediatamente para Lisboa sob o maior sigilo. É a tua última oportunidade. O Liveri é um grande amigo, mas um péssimo médico. Para que é que serve um médico só dar más notícias? E quando ele achava que trazia boas notícias, aí é que devias tremer de medo. Uma vez ele disse lá, à frente da minha mulher: Tenho boas e más notícias. Quais queres primeiro? As más notícias é que contraíste a doença mais terrível da civilização ocidental. Sífilis. As boas notícias é que não há apanhado nada. Nada ameaçou deixar. Esteve meses sem falar. Mas o amor dela é uma força da natureza, capaz de guiar-me em todos os momentos, até mesmo quando eu já não agradeço mais. A minha saúde estava a deteriorar-se há anos. O stress perseguia com dores de cabeça e de estômago. E as insónias. Chegava a ficar 4, 5 noites sem dormir. E depois sofri um atentado. Estávamos em agosto de 1918 e eu tinha acabado de discursar numa fábrica nacionalizada. Nós só temos uma máxima. Todos os que trabalham merecem gozar dos benefícios da vida. Os parasitas que sugam o sangue dos trabalhadores devem ser privados desses benefícios. Por isso declaramos tudo para os trabalhadores, tudo para o povo. Sobre as ruínas deste mundo de miséria e injustiça, devemos de erguer a verdadeira liberdade, a verdadeira democracia, o socialismo. Só há uma alternativa. A vitória ou a morte. Eram milhares de homens e mulheres. Caras atentas, com um ar cansado, de um cansaço antigo e acumulado que só os trabalhadores conhecem. De anos a acordar cansados e a adormecer cansados, sem nunca recuperar o que se perde. Gente sem dinheiro, sem títulos, só com a sua própria força de trabalho. Gente tão bonita. Tinham vivido a vida inteira como animais, parir em buracos escuros, crianças que muitas vezes não chegavam a ter nome. E eram essas mesmas pessoas que agora mandavam no maior país do mundo. Pela primeira vez comandavam o destino das suas vidas. E era assim que fosse cientista, professora, dançador de ruas ou operário. Tinhas direito a ir ao médico, a ir à escola, a ir à ópera. Tinhas direito a uma casa, a 4 refeições por dia e a 8 horas de trabalho. O comício acabou numa festa. Por todo lado viam-se bandeiras vermelhas, sorrisos, ouviam-se vozes que da música sabiam um pouco, a tentar afinar-se para cantar o verso mais bonito da história da humanidade. Uma terra ceiamos a internacional. Uma terra, 100 anos. Se o meu irmão nos pudesse ter ouvido. Mas então, no meio da multidão, depois uma sensação estranha no corpo e um sabor a ferro na boca. A assassina do Partido Socialista Revolucionário tinha revestido as balas com arsénico. Felizmente o meu pobre médico tinha se enganado no diagnóstico. Não, nunca tive sífilis. Não devia queixar, foi esse erro que me salvou a vida. O Liveri andava há anos a tratar o que ele acreditava ser sífilis, com pequenas
doses de arsénico. Agora que se diz, ele trata todas as doenças com arsénico. 0,2 mililitros de arsénio para as dores de cabeça, 0,1 para a úlcera no estômago, 0,5 para tratar a sífilis, 0,1 para abrir um apetite e mais 0,1 para ficar um número redondo. O tratamento dele não servia para nada. Mas ao menos deixou-me imune ao arsénico. O veneno era uma óleo de fígado de bacalhau. Sobrevivi, mas foi o princípio do fim. Precisava que a Nádia fizesse tudo por mim. Calcula como é embaraçoso. Eu tentava recusar, não queria que ela me visse assim, a minha Nádia. O meu amor. Valódia, faz o favor de reservar esses pedouros para os teus amiguinhos. Se a tua intenção é impressionar-me, já vens tarde. Referia só a Trotsky e ao Stalin. Ela odiava-se os dois. A Nádia já não sabia o que fazer comigo. Quando as alucinações chegaram, eu comecei a esquecer de tudo. Tornei-me um companheiro insuportável. Já não queria viver mais. Claro que ela não tinha culpa nenhuma. Mas não pode imaginar a minha angústia. Sonhava acordado, lavado em suores gélidos, numa espuma branca e ácida de terror, sempre a subir no esófago. O pesadelo era sempre o mesmo. Caminhava sozinho, pela interminável planície serena, coberta de neve, sol branco até onde a vista alcança. E por cima da minha cabeça estendiam-se nuvens pesadas, como chapas de chumbo, que depois se desfaziam numa chuva de tinta cinzenta que se me pegava ao corpo. E enquanto eu caminhava contra o frio, e o vento me queimava a cara, algo inacreditável acontecia. A neve sobre os meus pés começava a tornar-se vaporosa. Diáfana, translúcida, como vidro. E olhando para baixo, eu vi horrores indescritíveis. Seres humanos eram atirados para câmaras de gás. Depois os cadáveres levantavam-se e arrombavam as casas dos vivos e atiravam-nos para outros campos de concentração. E o processo repetia-se. Uma e outra vez, numa espiral de loucura. Nessa altura eu já sabia que estava a ver coisas. A ficar louco. Então quando o Libério me falou de uma cura em Lisboa, eu aceitei, claro. Sim, 5.000 quilómetros também me pareceu um pouco longe para uma consulta. Mas olha, com o tempo que em Portugal se espera por uma consulta, também poderiam ir a Moscou e voltar. Eu vais para Lisboa, Valódia. Relaxa. Tu precisas de relaxar. Será que nem paralisado consegues relaxar? Não posso culpar. Se nem para mim fazia sentido como é que para ela podia. Então juntei as poucas forças que me restavam, vesti a peruca dos meus tempos de clandestinidade e saí da nossa casa em Górgia pela calada da noite para apanhar o comboio 74 para Lisboa. Dormi toda a viagem. Um sono estranho. Um sono sem sonhos. E quando acordei, tinha entrado no Minho, pela Galiza, no ano da graça do Senhor de 2016. Já sei o que é que estou a pensar. Que eu não posso apanhar um comboio em 1924 e sair 90 anos mais tarde. Digo-me a vocês que eu estou a sonhar. Isso é impossível. Eu sei que o Lenin está morto e embalsamado. O muro caiu,
comunismo morreu e eu já cheguei ao fim da história. Sabem quantos idiotas já ouvi anunciar que tudo é impossível? O avião é impossível. O sufrágio feminino, impossível. O socialismo, impossível. Pensem duas vezes antes de dizerem que o sonho dos outros é impossível. Arriscam-se a ficar para trás, preso ao vosso pequeno pesadelo e com cara de paros. Do Edmiro morreram. No entanto, aqui estou. Não vos parece real? Parece-vos, por acaso, uma alucinação. Mas já querem saber, mesmo para mim nem sempre é fácil distinguir a ficção da realidade. Mas olha, se isto estiver mesmo a acontecer, e se estivermos em 2016, aproveite e conte-vos como é que resolvemos as coisas em 1917 à moda soviética. Se por outro lado isto for efetivamente uma alucinação, e eu ainda estiver em 1924, então também não temos nada a perder. Ou talvez estejamos em 1924 e 2016. Ao mesmo tempo, já ouviram falar da teoria do gato Schrödinger? Vamos contar. Espero que ninguém seja leite. Um gato está preso dentro de uma caixa, juntamente com um frasco contendo um mortífero gás venenoso. Há uma probabilidade de 50% de o frasco se abrir e, consequentemente, uma probabilidade de 50% de o gato morrer. Mas a caixa está hermeticamente fechada e ninguém sabe se o gato está vivo ou morto. Então, Schrödinger propõe que durante um breve período de tempo, talvez uma hora, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. E só quando a caixa for aberta é que essas duas realidades, a do gato vivo e a do gato morto, colapsam sobre si mesmas, resultando no desfecho que vemos. Não os querem enganar. Como é que se diz em português? Rachar para o e pendurar o esparguete nas orelhas. Porquê é que não pode acontecer a uma escala maior? Neste espaço, por exemplo. Porquê é que a relação entre o passado e o presente, entre a ficção e a realidade, não pode também ser dialética? Se calhar estamos todos aqui dentro da caixa de Schrödinger. Não é verdade que tudo é impossível até acontecer? Nesse caso, a pergunta que se impõe é: o gatinho ficou bem? Mas não é da morte que eu tenho medo. Quando as dores se tornaram insuportáveis em 1922, eu próprio tentei pôr fim a isto. Pedi ao Stalin que me fizesse chegar um frasco de veneno. Desculpe, Ilitch. Mesmo que insistas, não posso fazer isso. Nem é propriamente a ideia de demência que mais me assusta. É o esquecimento. Esquecer das pessoas, das caras, da Nádia, da Inência, do meu irmão Sasha. Eu prometi-lhe que não me esqueci do que ele fez por nós. Querem ouvir? Desde que a minha memória começou a falhar, que não vou a lado nenhum sem o meu epistolário privado. Todos os dias leio as cartas da Nádia, da Inência, da minha mãe, do Stalin, do Sasha, até do Trotsky. Se não fosse esta mnemónica, não sei se ainda saberia que eu próprio sou. Querido Valor, na última visita, a mãe disse-me que já não quer saber por ti. É um erro, principalmente agora, que vais ser tu a cuidar da família. Quem me dera poder estudar. O único interesse literário dos outros presos é a Bíblia. Não estou triste. Aceito as consequências dos meus atos. Os verdadeiros revolucionários sabem que vivem a vida sob uma licença que pode ser revogada a qualquer momento. A mãe, claro, nunca poderá compreender isto. Na última carta disse-me: se te enforcarem, terão de me enforcar a mim também. Mas vais viver, meu irmão. A minha memória já se desvanece como fumo no vento. E tu tens que viver, maninho, para que alguém se lembre, para que não tenha sido em vão. Quando chegar a hora, vou ver de ti, aos irmãos e à mãe. E não me vou arrepender de nada. Só das canções que não pude cantar contigo. Não, maninho. Meu querido Valor e meu pai, porque é que eu estou a escrever estas coisas? Olha, mudemos de assunto. Não imaginas o tamanho das baratas que andam pela prisão. Eu acho que há uma delas que tem um fraquinho por mim. Quando tiverem dinheiro, enviam um casaco novo. A gripe voltou à prisão. E não te esqueças que o irmão de um preso político não pode pensar em coisas tristes.
participado numa conspiração para assassinar o czar. Foi capturado e condenado à morte por enforcamento. Quando as notícias chegaram à nossa casa, suplicámos-lhe que pedisse clemência. Todos os outros arguidos tinham feito. Por que é que ele não poderia fazer? Nós chegámos a enviar para casar. Chorámos. Fazemos o que parece que estamos condenados a repetir-nos como se fosse uma novidade. Na Rússia há um século, hoje em Portugal. Quando perdemos um pai, uma mãe, um irmão, e nos atinge súbita e brutalmente que nunca mais os poderemos abraçar. Não nos poderemos dizer aquelas coisas simples. Nunca calhou dizer. O Sacha tinha só 21 anos. E eu 16. Mais tarde soubemos que quando subiu ao catafalso e enviaram um saco na cabeça, perguntaram-lhe se queria rezar um Pai Nosso. Assim, em jeito de últimas palavras. Ele disse que sim. E então começou a cantar. Renunciamos ao antigo mundo, sacudimos o pó a lutar. Não precisamos de um Deus moribundo, desprezamos o palácio do czar. Em Sembirse, os vizinhos deixaram de falar connosco. Quando foi o funeral, tivemos de ir a pé até à estação de bombeiros. Nem os cocheiros podiam ser associados à família de um regicida. Mas é irónico, sabe? Foi o exemplo dele que fez de mim um revolucionário. Há coisas assim da história, inevitáveis, que atraem o futuro com uma força irresistível. Não é tantas flores para a primavera. Isso também aprendemos com o do meu irmão. O problema não é o czar, é o sistema. A minha mãe, obviamente, não simpatizava com o novo interesse por política. Mudou-se comigo para um pequeno apartamento junto à Universidade de Kazan, onde eu estudava Direito. Bem, teoricamente estudava Direito. Para a minha mãe, é incompreensível. Lúcia, estás a ver política outra vez? Não, mãe. Vai, mas é estudar, Lúcia. Mas eu estou a estudar, mãe. Não estou a falar de Carlos Marques. Não tinhas exame de código processual esta semana. Só descansas quando te meteres em problemas. E tinha razão. No meu primeiro ano de faculdade, fui preso e expulso da universidade, acusado de pertencer ao Narodnaya Volia, o Partido da Liberdade do Povo. Quando me libertaram... Vladimir Ilich, acabaram as revoluções. Mas, mãe... Nem mais uma palavra sobre Carlos Marques. Não é assim que se pronuncia, mãe. Não quero mais filosofias cá em casa, estás a ouvir? Queres acabar com o teu irmão Sacha? Mãe, não podes impedir as leis do materialismo histórico. Vais ver se não posso. Aluguei uma quinta na província. Queiras ou não queiras, vais ser agricultor. Claro, eu quero que vai fazer-te bem essa cabeça romântica. Romântica? É científico, mãe. És muito científico, és. Só paródia, colódia. Tanta conversa sobre as leis da diabética e depois o que é que comes? Só doces, açúcar e mais açúcar. É dialética, mãe. Foram 2 anos terríveis. Sabem como é horrível detestar o próprio trabalho? Quando eu era jovem, nada me parecia pior que a agricultura. Os outros camponeses roubavam umas ferramentas. As minhas abóboras pareciam uns tomates, anéis, uma tragédia. Mas sabem, o problema era outro. Eu não era o dono da terra. Então metade de tudo o que eu produzia ia para o proprietário, que era o dono de milhares de terrenos iguais ao meu. Ah, mas os milionários também trabalham. Sim, não é pena doce. Sabem como é horrível estar horas e horas ao sol, a morrer de calor, deitado num iate. Ou como é dura a vida de um senhor feudal, cheia de inquietudes existenciais. Mas eu perguntava, por que razão é que o meu senhorio é o dono da terra? Sempre com um trabalhinho é muito bonito. É brilhante e dá esplendor, mas trabalhar para quê? Para quem? Em que condições? E ainda bem que eu, menos aqui em Portugal, o capitalismo já se democratizou. Eu bem via a felicidade que os lisboetas vão trabalhar às 7 da manhã. Nós deixamos de gostar do nosso trabalho quando estamos separados dos resultados que produzimos. Os patrões fazem-nos sentir que o nosso trabalho não é mesmo nosso. Alienam-nos das nossas próprias vidas. Separam-nos de quem nós somos. Olha, quando cheguei aqui a Lisboa, veio uma menina ter comigo. Bom dia. Quer ajudar o território alimentar? O que é isso? Pronto. Sabe que há muita gente em Portugal que é pobre e não se alimenta bem e pronto.
Nós não podemos ficar de olhos fechados e queremos fazer a nossa parte com o voluntariado para dar alimento a todos os pobres. E como é que fazem isso? Pronto. Convidamos os consumidores a comprarem mais coisas para dar aos pobres. Desculpe. Deixe-me ver se entendi. Então vocês pedem aos trabalhadores para comprar mais nas lojas dos patrões e, por sua vez, pagam uma miséria aos trabalhadores. Pronto, é assim, a change é tipo empreendedorismo social, não é? Para dar dinheiro, está a ver? É tipo para mudar as mentalidades, empoderar os pobres. Os hipermercados são stakeholders. Você está louca. Não há falta de comida. Ela está mal distribuída. Porque os donos deste hipermercado lucram com isso, compreende? Pronto, eu já percebi que não é de cá. Não faz mal. Mas pronto, eu vou-lhe explicar. Nós ainda estamos em crise, ok? Os pobres andaram muitos anos a viver acima das possibilidades. Endividaram-se e pronto. Agora precisam que a gente os alimente, ok? Os trabalhadores é que andaram a viver acima das suas possibilidades. Está bem, está. Aprender sempre. Continuem a acreditar nisso. A culpa da crise é vossa. É dos vossos pais. É de quem não pode pagar renda. É de quem ganha 700 euros por mês. Digam-me, foi assim que puseram os empregados a desconfiar dos desempregados. E os trabalhadores com salário mínimo a desconfiar dos que têm subsídio social de reinserção. Enquanto o número de milionários bate recordes, organizam contraditórios. Vocês não precisam de caridade, precisam da justiça. George Bush, não dá para acreditar, passados tantos anos ainda caiam nessa. E depois ainda dizem mal da ditadura do proletariado. Ditadura do proletariado! Ok. A expressão ditadura do proletariado não foi propriamente a melhor jogada de marketing. Todos isso. Mas não fui eu quem inventei, porque foi o marketing. No fundo, é só outra maneira de dizer aquilo que o vosso cantor já dizia. Só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação. E quando pertencer ao povo, o que o povo produzir. Parece-vos assim tão assustador. Sabem que eu escrevi sobre isto em 1917? A ditadura do proletariado não é apenas a imensa expansão da democracia, que pela primeira vez se torna em democracia para os pobres, em democracia para o povo e não em democracia para os milionários, como também impõe restrições à liberdade dos capitalistas oprimirem e explorarem outros seres humanos. Liberdade. Essa coisa abstrata. Hoje almocei ali em Alcântara. Nada mal. Menu completo. 3,5 €. E o homem do café contava-me que recebe 450 euros por mês. Por 9 horas de trabalho diárias. Alguém me explica que liberdade é que este trabalhador tem? Sim, liberdade para estudar. Para vir ao teatro com 450 euros. Preso como os santos russos do século XIX a rendas e a dívidas. Mete uma coisa na cabeça. Nós temos necessidades físicas, reais. As liberdades não podem ser só formais, têm de ser reais também. Não é possível passar tanto tempo e não tenho entendido isto. Realmente a minha cabeça não deve estar boa. Já no século XIX era isso que a minha mãe me dizia. Ela não compreendia que eu não estava talhado para a agricultura. Passava os dias a ler filosofia alemã, economia inglesa, literatura francesa. Quando devia estar a regar as abóboras, estava ocupado a memorizar o Germinal, o Zola. Des hommes poussés, une armée noire, vengeresse, que jamais lentement dans nos sillons, grandissant pour le récolte du siècle futur. Para escapar à vida de camponês, inscrevi-me externamente no exame final do curso de Direito. Passei com nota máxima, devo dizer. Ainda trabalhei 2 anos no escritório de advogados, mas o trabalho jornalístico aborrecia brutalmente. Então, em 1893, parti para a capital do Império, Petrogrado. Gogol descreveu-a como uma cidade camaleão, feita para enganar a mente e os olhos. Dostoiévski descreveu-a como uma beleza surda-muda, nublosa e fantasmagórica, cheia de luz à meia-noite e escura ao meio-dia. A cidade tinha sido construída como uma janela para o Ocidente, uma tentativa de imitar a Europa. Tudo nela era falso e estranho. Os palácios e as barracas, os jardins e as fábricas. Mas havia qualquer coisa nela de horrendamente bela e irresistivelmente atraente.
Nossa organização clandestina tinha organizado a festa das panquecas da noite de carnaval. Eu estava mascarado de raposa. A Nádia estava mascarada de bailarina. Estava que eu pudesse ter conhecido nessa altura. Muito loura, olhos azuis, turquesa, nariz pequenino, desconfiado. Era uma mulher lindíssima. Ao princípio, detestava. Não sei porquê. Supostamente era porque me achava convencido. Mas só aqui para nós era porque a amiga dela, a Apolinária, tem um fraquinho também. Mas não me digam que eu disse isto. A Nádia era professora à noite numa escola para adultos. Ensinava os mais pobres dos mais pobres a ler, a escrever, a contar e, sobretudo, a pensar. Ela tinha aprendido alemão, sozinha, para ler as obras de Karl Marx e tinha-se especializado em ensinar o Capital a analfabetos. O Capital de Marx. Vocês já leram, não já? Então espero que seja o filme. Eu agitava os operários quando entravam na fábrica e ela educava-os quando saía. Foi assim que começou o nosso amor. Ao longo dos tempos, pessoas tentaram dizer que a nossa relação era puramente política. Que não éramos um casal a sério. Que estúpidos. Nós amávamos como queríamos. O nosso amor não estava a conta-se a ninguém. Ouçam esta. No outono de 1994, fui detido por escrever um panfleto dos Amigos do Povo. Não envelheceu nada mal, viu? Passei um ano inteiro, fechado numa cela gélida, sem direito a visitas nem a trocar correspondência. Mas todos os dias, às 8 da manhã, a Nádia ia para um passeio em frente da prisão, onde eu conseguia ver pela frestinha da minha cela. Ela não conseguia ver da rua, mas sabia que eu a via. Era isso que lhe importava. E durante uma hora, ao longo de 365 dias, ela não faltou uma única vez. Quem achar que isto não é amor, não tem coração. Claro, depois começou a correr a palavra. A polícia secreta, a Ucrânia, infiltrou um espião da escola da Nádia. Sabem o que aconteceu? A Nádia escreveu o espião do partido e ele passou a espiar para nós. Mas no fim não precisaram de espiões para encerrar a escola. Foi muito mais simples. Provaram que a Nádia estava a ensinar casas decimais. Sim, ouviram bem. Casas decimais. Os trabalhadores só podiam aprender as operações mais simples da aritmética. Tudo o que fosse além do que precisasse da fábrica era considerado subversivo. A Nádia teve um desgosto imenso. Não chores, Nádia. Não morreu ninguém. Fecharam a escola, mas ninguém foi preso. Estás enganado, Eulides. Fomos todos presos. Para um patrão não há nada mais perigoso do que um trabalhador que saiba pensar. Depois limpou as lágrimas e mergulhou na clandestinidade comigo, com a tarefa de promover a luta das mulheres por direitos iguais. À passagem da Nádia, rebentavam greves nas fábricas têxteis. Em 1896, o Czar ficou tão assustado que teve de implementar o horário de trabalho das 11 horas. Sim, antes não havia horário nenhum. A Nádia foi presa. Esteve 7 meses em solitário. Mas mesmo na clandestinidade, o nosso amor florescia. Eu e a Nádia não podíamos estar separados. Então, quando fomos deportados, ela fez a única coisa que podia ser feita para ficarmos juntos. Disse que estávamos doidos. A Sibéria é provavelmente o melhor destino de férias do mundo. Alguma vez foi à Sibéria? Foi a nossa lua de mel. No nosso casamento, a Nádia vestiu uma saia preta e uma blusa branca. Eu dei-lhe um anel de alumínio. Ela deu-me um candeeiro. Vivíamos sem nada. Das ajudas da família e do salário dos funcionários públicos. Mas foram os 3 anos mais felizes da nossa vida. Sabem porquê? Tínhamos tempo. Tempo. Nada é mais precioso. É o tempo que mede o valor da nossa força de trabalho. E é também o tempo que se mede o amor. De manhã, a Nádia tratava do jardim e eu fazia patinagem. Sim, praticava patinagem artística. Onde é o problema?
desenvolvimento do capitalismo na Rússia, que mostrava como o feudalismo estava a desaparecer e a ser substituído por um sistema novo, mas nem por isso mais livre. Quando o feudalismo foi derrubado no mundo e a sociedade livre do capitalismo apareceu, tornou-se claro que essa liberdade apenas significava um novo sistema de opressão e exploração dos trabalhadores. Até 1861, quando se comprava um terreno na Rússia, compravam-se também as aulas que estavam presas à terra. Quando a servidão foi abolida, os camponeses, para sobreviverem, tiveram de comprar ou arrendar terras a preços astronómicos. Continuavam presos. Agora não por leis, mas por dívidas. Uma prisão perpétua de revolta. E nós, deportados, que teoricamente estávamos presos, sentíamos-nos tão livres. Naquela casa minúscula. A Nádia dizia que dizia. Jogámos xadrez. Arranjámos 2 gatos. Eram 2 terroristas. Dávamos cabo da casa. A Nádia chegou a querer pontos para a adoção. Só por cima do meu cadáver, dado o Pio Casino em mim. Em compensação, assumi mais uma tarefa doméstica. Lavava a louça. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous n'avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Que bons tempos. Sou eu e a Nádia. E a mãe da Nádia. Elizabeth Esperança Krupskaya. Vem viver connosco e nunca mais nos largou. Nunca mais! Quando instalou a revolta em 1905 e entramos clandestinamente na Rússia, Elizabeth Esperança estava lá. A tricotar leias. Quando o segundo congresso do partido decidimos expropriar a igreja, Elizabeth Esperança estava lá. A rezar. Alguma vez ouviram dizer que a esperança é sempre a última a morrer? Mas posso garantir-vos que é verdade. Mas porquê que não te vês livre dela? É a minha sogra, Stalin. Ainda não desfalei do Stalin, pois não. Para chegar ao Stalin, é de chavar para pés. É preciso dançar do fogão até à sala. Não nos querem matar. Atenção, senhores passageiros. Vai dar entrada na linha número 4 o comboio regional CP Intercidades, proveniente de Lisboa Oriente e com destino a Évora. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Para o exílio da Europa. Suíça, Inglaterra, França, Polónia. Vivíamos como estudantes pobres, a dormirem em
ver nas cantinas, nas universidades. Por toda a Europa, os refugiados russos eram perseguidos e discriminados. Os imigrantes são incríveis, capazes de serem preguiçosos e, ao mesmo tempo, roubarem o trabalho dos outros. Infelizmente, há pessoas que só percebem que estão enganadas quando levam uma chapada na história. Nessa altura, os socialistas europeus andavam à deriva. Kautsky, traidor, Bernstein. E todos os que achavam que naturalmente o capitalismo tornar-se-ia mais justo. Não era preciso destruí-lo, bastava melhorá-lo. A julgar por Portugal, bonito serviço. Convencer o capitalismo a parar de criar guerras e desigualdades é como convencer um tigre a ser vegetariano. Mesmo os revolucionários russos no exílio continuavam presos a idealismos enormes. O Markov e o Trotsky, por exemplo, achavam que podíamos enfrentar a poderosa ditadura do Império Russo com tertúlias literárias. Querem saber o segredo? Quando eu escrevi O Escardismo, Doença Infantil do Comunismo, estava a pensar no Trotsky. E o Markov era ainda pior. Era tão infantil que quando lhe chamavam escardista, ele respondia: quem diz é quem é. Se o Trotsky era a doença infantil do comunismo, o Markov era a birra de recreio do escardismo. Ninguém os conseguia convencer de que a velha estratégia já não estava a funcionar, apesar de estarmos todos presos ou exilados. E à volta deles convergiam todo tipo de cobardes, oportunistas, burocratas, ninhos ricos a brincar às revoluções. O Bernstein, por exemplo, dizia: o movimento é tudo, pá. O objetivo final não é nada. E no decurso desse movimento, o proletariado morria de fome. Então eu e a Nádia começámos um jornal. O Iskra, a centelha que deveria incendiar a planície. Nós não tínhamos ilusões. Ou se quer fazer uma revolução ou não se quer. E se se quer fazer a sério, é preciso ser eficaz, determinado e inteligente. A luta tem de ser organizada, segundo as regras da arte, por pessoas profissionalmente comprometidas com a atividade revolucionária. O facto de as massas serem espontaneamente atraídas para o movimento não faz da organização da luta menos necessária. Pelo contrário, faz dela mais necessária. Nós precisávamos de um grupo de revolucionários altamente treinados, dispostos a correr todos os riscos, que trabalhassem 24 horas por dia, que só pensassem na revolução e não tivessem medo da morte. Os melhores dos melhores. A vanguarda que abre o caminho para as massas. Claro que se abriria um concurso de voluntários para uma organização terrorista que paga mal, que dá direito a ser preso e enforcado, podem esperar que desapareçam algumas pessoas singulares. Foi assim que, por cartas, relatos de amigos e notícias nos jornais, começámos a ouvir falar de Iosif Yugashvili. Stalin. Na altura ainda não era o Stalin, mas Koba, o poeta georgiano. Dizia-se que já tinha visto o Lago dos Cisnes centenas de vezes. Dizia-se que era o georgiano mais bonito do Império. As mulheres se perdiam por ele. Já sei o que é que dizem sobre ele hoje em dia. Mas confiem em mim. O Stalin era um homem do outro mundo. Havia qualquer coisa nele de violentamente rebelde, de rude como as ruas, de trágico, de brutal como a vida dos pobres. Agora imagine o que é fazer um congresso com o Stalin, o Markov e o Trotsky na mesma comissão de redação. Estava-se mesmo a ver. Em 1903, no armazém de farinha, em Bruxelas, o segundo congresso dividiu o partido em dois. De um lado, os bolcheviques, que em russo quer dizer maioria. Do outro lado, os mencheviques, a minoria. O Trotsky, um intelectual de boas famílias, e na altura um centrista, estava irritadíssimo com a derrota. A atmosfera do Congresso está a respirar. Não acha feio ver camaradas contra camaradas? Niet, acho esplêndido. A luta aberta e franca. As diferenças trazidas à luz e depois, bracinhos do mar contra os votos e adiante. Assim é que eu gosto. Não de discussões intermináveis de intelectuais oportunistas e vaidosos.
Claramente falávamos línguas diferentes. Ah, é assim? Camaradas, Lenin é um advogado de meia tigela. Lenin é um ditador e um terrorista. Lenin é horroroso. Devíamos ter eleito alguém com o brilhantismo e a capacidade intelectual bastantes para levar o povo à vitória e à democracia. Alguém atraente para as massas e temível para os patrões. Alguém como eu. Trotsky era o melhor orador da Rússia, mas era um vaidoso inveterado. Uma vez a Nádia disse: Sabe qual é o problema do Trotsky? é representar um giro à linha justa pela direita pequena burguesa de fachada socialista. Não, é ser estúpido. Ele não percebe que uma decisão errada tomada coletivamente é sempre melhor que uma decisão certa tomada individualmente. Sabes, o problema é como o oportunismo. É sempre mais fácil que a coerência. Criar a ilusão das pessoas que é o caminho mais pragmático, aquele que dá mais... aquele que dá mais frutos. Pouco tempo depois, os bolcheviques estavam politicamente isolados. A nossa revolução simplesmente não chegava. E os oportunistas tornavam-se tão mais populares quanto mais vazias eram as suas ideias. Estávamos no inverno de 1905 e a Rússia estava empolvorosa. Tinha sido o domingo sangrento. Milhares de esfomeados tinham-se juntado em Petrogrado, em frente ao Palácio de Inverno, liderados pelo padre Gapon. As tropas do Tsar abriram fogo sobre a multidão. Vejam só o perigo. Estavam a pedir pão. Os bolcheviques tentaram transformar a repressão num levantamento popular. Eu e a Nádia voltámos clandestinamente à Rússia. Estávamos à espera de encontrar uma revolução, mas encontramos um massacre. Petrogrado estava cercado por 50.000 soldados, com ordens de não deixar fugir ninguém. Só por sorte sobrevivemos. Escapámos pela Finlândia com a polícia no nosso encalço. Já em Estocolmo, chegou-nos por carta o último comunicado dos revolucionários de Litvín Sadoy, o derradeiro reduto dos bolcheviques. Vamos terminar a nossa luta. Estamos sozinhos no mundo. Todos os povos olham agora para nós, uns com horror, outros com simpatia. Sangue, violência e morte seguem todos os nossos passos. Mas não importa. A classe trabalhadora vencerá. O padre Gapon sobreviveu e tornou-se um herói para muitos revolucionários russos no exílio. Só que entre nós eu era um deles. Mas não era um som pacífico, mesmo entre os bolcheviques. Lembro-me do episódio. Eu e a Nádia estávamos a viver em Londres e entrámos na taberna Crown do Clerkenwell Green. Era um encontro popular entre os exilados russos. Essa noite estava caxalia de capós, como um areito num barril, a transbordar de gente. E no meio da multidão erguia-se poderosa voz de um homem aos gritos com um fortíssimo sotaque georgiano. Foi assim que conheci o Stalin. O clero vive no luxo mais abjeto, sem produzir nada, a não ser pobreza, medo e superstição. E nós, comunistas, elogiamos um padre. Filhos da puta! É o que são esses parasitas. Proponho uma moção que, em vez de elogiarmos o padre Gapon, o penduremos do teto pelos tomates e o façamos girar como um incensário na missa do galo. Aproximámos para ver o que é que o Stalin estava a gritar. Era o Trotsky. Caro camarada, receio ter de discordar. Trata-se de uma generalização grosseira. Tudo, aliás, a sua exposição é grosseira. Não faz sentido culpar a... De repente, o Stalin começa-se a rir. Agarra numa garrafa, enche um copo de vodka e aproxima-se do Trotsky. A taberna ficou silenciosa. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 1, Bíblia Sagrada. Os vaidosos que traem o povo sofrerão a minha grande cólera e a sua traição recairá sobre a sua própria cabeça como uma chuva de pedras. Mal começaram a levar as cadeiras, a Nádia agarrou do braço e levou-me dali para fora. Calma, não quero que fique com a impressão que andar à bolha no exílio era a única coisa que fazíamos. Havia um trabalho subterrâneo, contínuo, nos sindicatos, no exército, junto aos camponeses. Foram 10 anos a criar células do partido, a formar revolucionários, a organizar greves, a fazer manifestações pacíficas e outras menos pacíficas. O Stalin, por exemplo, nessa altura, era o nosso responsável
responsável pelas expropriações de bancos. Em 1907, assaltou o banco de Tiflis, na Geórgia, e saiu de lá com 350 mil rublos. O equivalente a 3 milhões de euros da vossa moeda. Estão escandalizados. Os meus filhos também ficaram. Mas olha, não sei como é que são os vossos bancos hoje em dia. Mas na Rússia czarista, tirar dinheiro a um banco não era um roubo. Era um reembolso. Mas foram anos frustrantes, antes de exílio da Europa. Começámos a ficar convencidos de que a revolução pela qual lutávamos não ia chegar no nosso tempo de vida. Tínhamos saudades da Rússia. Daquele cheiro frio. E também já não éramos propriamente jovens. As nossas vidas não tinham qualquer tipo de estabilidade. Continuávamos a fugir da polícia por este continente fora. Genebra, Bruxelas, Londres, Zurique, Cracóvia, Paris. Paris foi o pior. Mas não me interpretem mal. Paris é maravilhosa para visitar e até para viver. Se forem ricos. E franceses. Mas nós sobrevivíamos no número 4 da Rue Marie-Rose, do Petit Bourgogne. 40 metros quadrados para mim e para a Nádia. E para a mãe da Nádia. Uma vez, quando o tesoureiro dos bolcheviques foi preso, ficámos 3 meses sem o cêntimo. Cortaram-nos a água e a luz. A mãe da Nádia disse: mas a gota d'água foram os passaportes. Quando os franceses querem expulsar alguém, não os deportam. Convencem-te a querer sair com quilos de burocracia. Primeiro porque não tens o visto. Para o visto precisas do selo branco do Ministério. Para o selo branco precisas do carimbo, do consulado. Para o carimbo precisas da aprovação dos serviços centrais. E quando já achas que tens tudo, querem expulsar porque, entretanto, os passaportes caducaram. Mas deixa estar aqui em Portugal bem melhor. Quando estava à procura da morada do médico, acabei perdido na estação de Santa Cruz da Mar. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Nome? Guilherme. Guilherme quê? Ulianov. E o que o traz a Portugal, Sr. Ulianov? A minha saúde e os agentes. Nacionalidade? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Devia ter visto a cara dele. Devia prometido estado. Quase que saltava para fora das casas. Deixaram ali encostada à parede e puseram-se lá atrás. A voltar. Passaporte? Eu troquei-se o passaporte escarlate com a foice e o martelo sobre o fogo. Folharam várias vezes, andaram para trás e para a frente. Oh, Sr. Nini, então o senhor não sabe que não pode viajar com o passaporte caducado? Mas esse passaporte não está caducado, eu firmo há meses. Ah, é? Então por que é que diz aqui 25 de novembro de 1928? Isto está caducado há mais de 90 anos, Sr. Ulianov. Felizmente, os meus tempos de Paris estive habituado a este tipo de situações. Srs. Agentes, os vistos diplomáticos não caducam. Vejam lá na página 4. Não vê que sou chefe de Estado. Por favor, não quero começar um conflito diplomático. Identificaram. Tomaram notas que mais parecia que estavam a escrever um romance e depois fizeram continência. E foram-se embora. O partido acabou por saber que nós estávamos bem no país. O partido acaba sempre por saber tudo. Decidiu que precisávamos de um falante nativo de francês. Alguém que conhecesse os meandros da política europeia e soubesse lidar com a polícia. Então, uma manhã, sem se fazer avisar, entrou-nos pela porta e pela vida adentro a Madame de Nessarnat. Se eu soubesse, tinha mandado embora, juro que tinha. Nunca me poderei perdoar. Por ela, pela Nádia. Mas como é que eu podia saber? A Inessa dominava a incrível proeza feminina de ser delicada, sem aparentar uma única fraqueza. Quando eu a conheci, em 1909, ela tinha 36 anos e eu 40. Já tinha sido presa 4 vezes. E fugindo do exílio. Tinha 5 filhos, de 2 irmãos, multimilionários. Podem não acreditar numa palavra do que eu estou a dizer, mas juro-vos que é verdade. As histórias da Inessa tinham assim bem das pessoas. Mas ela nunca mentia. Costumava dizer que só a verdade é revolucionária. E a Inessa era verdadeiramente revolucionária. A pureza das ideias dela fazia-me lembrar o meu irmão, Sasha. No fundo era tão frágil como eu. Nós morávamos no número 4
E ela mudou-se para o número 2. Fazíamos tudo juntos. Do trabalho político, às idas ao cinema. Foi ela que me ensinou a amar Paris. Levava-me àquelas partes da cidade que não aparecem nos guias turísticos. Apresentavam aos sobreviventes da comuna. Era um ser humano extraordinário. Entrávamos num café e ela, sem pedir nada a ninguém, sentava-se ao piano e começava a tocar. Os enormes salões de Paris, poluídos de fumo de tabaco e vícios humanos, calavam-se, paravam no tempo. E parecia que toda a maldade das pessoas desaparecia. Embevecida de uma infantilidade inocente e ternurenta. Enquanto ela tocava o patetico do Beethoven, quando o concerto acabava, eu dava por mim como que saí de um transe antigo e misterioso, com lágrimas a correrem pelo rosto. Nessa altura morria de medo de ti. O desejo de te ver estava lá, mas preferia cair morta do que estar na tua presença. Adorava ouvir-te falar, olhar para ti, mas nessa altura era conveniente que tu não reparasses. Nesse tempo não estava decididamente apaixonada por ti, mas mesmo então amava-te muito. Quando percebemos o que se estava a passar, já era demasiado tarde. A Nádia. A minha Nádia culpava-se. Ela tinha um problema da tiroide, sabia? Afetou-lhe o ciclo menstrual e acabou de ter filhos. Ela achava que não podia fazer feliz. Eu compreendo, Elides. Se quiseres, vou-me embora e ficamos amigos. Faladinho, não precisas dizer mais nada. Pedir perdão. Tentei justificar. Fiz-lhe promessas. Mas não, eu não podia deixar a Nádia. Com ela tinha um compromisso maior, não podia ser traído com outra mulher. É verdade que cometi um grande erro, mas nunca abandonaria. Não é disso que eu sou feito. E a verdade é que ainda amava. Talvez não da mesma maneira, é certo, mas... Percebam uma coisa, a Nádia não era uma paixão. É o amor da minha vida. Tentei falar com a Inês. Ao princípio ela concordou comigo e que eu não podia continuar, mas depois na prática não reagiu tão bem. Nós nunca aprendemos propriamente a ser amigos. E eventualmente tive de me afastar, era a única coisa a fazer. Despedimos-nos como amigos em Arosa, na Suíça, e ela voltou para Paris. Meu querido, a nossa despedida em Arosa foi um dia triste, porque foi tão temporário, tão transitório. Tu e eu separámos. Separámos, meu querido, e é tão doloroso. Até podia sobreviver sem os teus beijos, se apenas pudesse ver-te. Falar contigo de vez em quando seria uma alegria tão grande para mim. Isso não causaria dor a ninguém. Por que é que me privas disso? Expliquei-te que a admirar e a respeitar. Éramos camaradas e amigos. As nossas relações podiam manter somente nesse ano. Mas não era possível. Mas a nossa separação foi de pouca dura. Porque aconteceu algo que mudou os planos de todas as pessoas do mundo e virou a história de pernas para o ar. Na Primeira Guerra Mundial. Como todas as guerras, esta também teve um pretexto idiota. Não estou a falar das armas da destruição maciça. Democracia ou direitos humanos, nada. Não. Muito melhor do que isso. Foi uma sanduíche. Em 1914, o Franz Ferdinand Arcaduque Francisco Fernando Carlos Luís José Maria de Alves para os amigos. Visitou Sarajevo. O Francisco
detestava daquele tempo. Dizia: os bósnios são porcos. Os eslavos não são seres humanos. Fundamentalista católico. Militante de extrema-direita. Como deve imaginar, não tinha muitos amigos. Bom, nessa visita a Sarajevo, tiraram-lhe uma granada. 2 guarda-costas ficaram feridos, mas ele safou-se e disse à comitiva que estava com fome. Depois sofreram um atentado, quem é que não lhe apetece parar um café e comer uma sanduíche de mortadela. O que ele fez? Quando pararam o carro, pregaram-lhe 2 tiros. Saiu e cara a sanduíche. Mas claro que não foi nenhuma sanduíche de cadear a guerra. O Francisco Fernando foi uma desculpa esfarrapada. Há alguma desculpa para começar uma guerra entre trabalhadores que não seja esfarrapada? A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra imperialista, predatória, saque de ambos os lados. Uma guerra pela divisão do mundo, pela partição e repartição de colónias e esferas de influência do capital financeiro. Mas por toda a Europa e também da Rússia, os mencheviques, os socialistas de pacotilha, os cardistas de alforja, os socialistas revolucionários, entre aspas, puseram-se todos do lado da guerra. Chamavam-lhe luta contra o imperialismo alemão. Apelavam aos sentimentos patrióticos dos trabalhadores como visões românticas sobre a honra de morrer pela pátria. Os bolcheviques ficaram quase sozinhos na oposição à guerra. Chamavam-nos traidores, espiões alemães. Mas é claro que um revolucionário não pode querer outra coisa senão a derrota do seu governo numa guerra injusta. O capital é uma força internacional. Para derrotá-lo, uma aliança internacional de trabalhadores, uma irmandade é necessária. Nós opunhamos a qualquer tipo de guerra entre povos e a qualquer tipo de paz entre classes. Éramos internacionalistas. Mas o idealismo de guerra só dura até começarem a soar os canhões. Pode imaginar como foi. Os generais atiravam os homens contra uma chuva de balas que nunca paravam. Os soldados levantavam-se das trincheiras e perdiam mãos e braços. Lutavam como animais até à morte. Por 5 metros e uma trincheira. Só nos primeiros 3 anos de guerra, 3 milhões de jovens russos morreram. Sem saber porquê. Até aí os bolcheviques estavam confinados numa posição de resistência. A revolução não era possível e não dependia totalmente de nós. Só quando os de baixo não querem que a velha e os de cima não o podem manter é que o novo pode vencer. Pouco adianta matar o arquiteto de Francisco Fernando. Não é de impulsos estéreis que precisamos. A revolução não se faz. Prepara-se. Mas não me interpretem mal, não tenho pena nenhuma do Francisco Fernando. Coisas que acontecem. Ossos do ofício. Sabem o que eu escrevi quando mataram o nosso rei, o Carlos? O que aconteceu ao rei de Portugal é meramente um acidente ocupacional dos reis. A simpatia do proletariado socialista estará sempre do lado dos republicanos contra a monarquia. Mas o que os portugueses conseguiram foi apenas assustar a monarquia, não destruí-la. Os bolcheviques estavam há 20 anos a preparar-se para destruir a monarquia. E, literalmente, do dia para a noite, todo o nosso trabalho de propaganda e agitação fez sentido no coração dos russos. Para milhões de pessoas, os bolcheviques tornaram-se sinónimo de paz. Nós dizíamos claramente que o caminho para a paz passa por transformar a guerra imperialista numa guerra civil. Na sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 1917, Dia Internacional da Mulher, 90.000 operários inundaram as ruas de Petrogrado para protestar contra o racionamento de comida, sob o lema Paz, Pão, Liberdade. No sábado, uma greve geral paralisou a capital. No domingo, o czar mandou o exército reprimir os protestos. Na segunda era tarde demais. Em anos antes, os comunistas tinham sido recrutados para o exército como castigo, para serem usados como carne para canhão. E agora, mandavam-nos disparar contra os seus irmãos. As lâminas das bandeiras tocavam no peito dos trabalhadores da primeira fila. Atrás ouviam-se canções revolucionárias. À frente, mulheres com lágrimas embargadas gritavam aos soldados: camaradas, baixem as armas, juntem-se a nós.
Os soldados trocavam olhares nervosos entre si. Sentia-se a tensão no ar. Até que uma baioneta levantou-se e um soldado passou para o outro lado. E um aplauso gigantesco nasceu dos outros. E nós, exilados, só sabíamos disto pela rádio e pelos jornais. Imaginam a frustração. Numa só noite, a Rússia passou de um dos países mais reacionários do mundo a um dos mais modernos. O que lá se está a viver ultrapassa os sons mais usados e a nossa rádio ainda não pode acreditar que seja mesmo verdade. Os mencheviques e os socialistas revolucionários tinham agora a maioria e todo o poder político, mas decidiram entregá-lo de mão beijada aos capitalistas. O governo provisório que se formou, liderado pelo Kerensky, continuou a guerra. A miséria era a mesma, a repressão continuou. Não podíamos permitir que a grande revolução terminasse numa grande desilusão. Era preciso regressar à Rússia. Mas como? Foi nessa que teve a ideia. A Rússia estava em guerra com a Alemanha. Os alemães teriam todo o interesse em levar ao positor sobre o coração do inimigo. A ideia pegou. Os alemães ofereceram-nos um comboio selado. Uma espécie de correio diplomático extraterritorial que podia ser avistado e detido. A Alemanha pensava que se estava a servir de nós. Na verdade, éramos nós que estávamos a servir da Alemanha. No total, éramos 190 homens, mulheres e crianças. Embarcámos numa estação muito diferente desta, em Zurique. Estávamos ansiosos, preocupados. Por alguma razão, parece que sempre que soldados alemães fecham alguém dentro do vagão de um comboio, as pessoas pensam logo o pior. Os alemães, receosos do efeito de um comboio cheio de socialistas podia ter a passagem pelo seu próprio território, tinham-nos imposto regras estritas. Estávamos proibidos de manter qualquer tipo de contato com o mundo exterior até chegarmos à Rússia. Para os alemães era uma espécie de vírus que podia infectar a população com a Revolução Comunista. Às vezes, quando alguém começava a cantar internacional, vinham alguns soldados alemães furiosos mandar-nos calar. As cantigas não estavam no contrato. Então nós cantávamos mais baixinho. Ninguém deveria saber o que levava ao comboio. Mas o segredo começou a circular entre os sindicatos da Europa. E quando demos por nós, havia operários a correr ao lado das locomotivas, com bandeiras vermelhas, a gritar: "Baixinho, guerradão!" Os alemães ficavam possessos. "Nein, nein, nein, verboten! Still, still!" Estávamos todos tão animados por voltar. Só a Inês parecia triste. Eu não compreendia. Ia finalmente reencontrar-se com os filhos, que não via há tanto tempo. Tinha sido nomeado para o Comitê Central como responsável pelas questões das mulheres, uma questão à qual tinha dedicado toda a vida. Mas nada parecia fazê-la sorrir. Cláudia, vai falar com ela. Tenta animá-la. Não posso. Não há nada que eu possa dizer. Só o tempo é que pode ajudar. Nada tinha razão. Eu tinha a obrigação, pelo menos, de tentar. Chegámos a Petrogrado. 3 de abril de 1917. Era domingo e já passava das 11 da noite. Estávamos todos à espera de ser presos à chegada. Eu já tinha preparado um discurso para ler em tribunal. Mas começámos a ouvir trompetes, concertinas, gente a cantar, não havia ninguém para nos prender. Eram dezenas de milhares de trabalhadores, soldados, marinheiros. Uma comissão de boas-vindas. Imaginem, nós tínhamos saído, ainda jovens, voltávamos, grisalhos, sem cabelo, curvados, perplexos por voltar a sentir o cheiro da nossa terra. Com lágrimas a correr-nos pelas rugas que vamos ganhando na prisão e no desterro. Para naquele dia voltarmos a ouvir a nossa língua. Abraçar os amigos e a família que não vimos há tanto tempo. Estávamos em casa. Como se
Stalin estava lá. Estás mais velho, pá. A Alexandra Poltai enfiou um enorme buquê de flores nas mãos. O Boris Proevich disse-me para falar rápido. Os operários trabalhavam no dia seguinte e precisavam de desmobilizar. O Dzerzhinsky mandou-me acelerar. A polícia estava a caminho. Ainda com o buquê nas mãos, subia ao jardim do comboio. As bandeiras vermelhas bruxuleavam o vento sobre a imensa noite russa. Camaradas! Enquanto vos saúdo, não sei se têm fé nas promessas do governo provisório. O que eu sei com certeza é que todo o povo russo está a ser enganado. Temos de lutar até o proletariado ser uma vitória total. Longa vida à Revolução Socialista Mundial! A polícia chegou pouco tempo depois. Mas não vinha para nos prender. Descontava o Kerensky, líder do governo provisório. A lei é afável, bem vestido, de fato francês. Vem-me com uma conversa sobre os secretários de Estado que lideram os bolcheviques, os nomes dos ministros, as promoções dos generais, tudo, menos a vida dos trabalhadores. Não contem connosco. Os nossos únicos interesses são os interesses dos trabalhadores. Não queremos ir para o governo fazer o que vocês já fazem. O governo dos socialistas revolucionários não tinha mudado nada. Calma, devem estar confusos. Eu sou socialista. E também sou revolucionário. Mas estou sempre a dizer mal dos socialistas revolucionários. Sabem que em 1917 nós tínhamos partidos que se chamavam socialistas, mas que na verdade eram capitalistas. Bom, o governo de Kerensky acabou o czarismo. Criou uma democracia parlamentar. Era governado por socialistas. E ainda assim a vida do povo era um suplício. Mesmo a incrível democracia ocidental continuava a restringir, a trocar, falsa, hipócrita, um paraíso para os ricos e um engodo de decepções para os explorados pelos pobres. Eles tinham sido eleitos para acabar com a guerra. Tinham prometido fazer uma reforma agrária. Acham que cumpriram alguma coisa? Não só não cumpriram, como mandavam bater em quem protestasse. Mas as greves e as manifestações foram crescendo e crescendo. Uma nova palavra de ordem era agora pintada nas paredes. Todo o poder aos soviets. Era suposto haver eleições para a Assembleia Constituinte. Mas como os democratas já não tinham a certeza de que a democracia os ia beneficiar, foram adiante o escrutínio. Então nós criámos uma democracia paralela, só para os trabalhadores. Em julho, uma manifestação pacífica contra a guerra levou mais de 1 milhão de pessoas às ruas de Petrogrado. O governo de Kerensky mandou o exército disparar sobre a multidão. Mataram 1000 pessoas. E localizaram o partido. Voltámos todos à clandestinidade. O Trotsky puseram uma cabeça à prega. Escondido numa cabana na Finlândia, todos os dias lia notícias como Lenin detido em mansão de luxo. Lenin capturado, disfarçado de marinheiro. Acabou a festa. Lenin aos quadradinhos. Estava tudo dito sobre a democracia burguesa. Enquanto a poeira assentava à luz de uma vela, escrevi o Estado e a Revolução. Resumo bem o que estava a passar. A minha tese é que o Estado, qualquer Estado, é sempre um instrumento de opressão de uma classe sobre outra classe. Hoje em dia as pessoas podem escolher o tipo de representante da classe opressora que vai oprimi-los no governo. Mas no essencial esta democracia é o mesmo que já o era na Grécia Antiga. Liberdade para a insignificante minoria dos donos dos escravos. Entretanto, nas avenidas russas, as manifestações continuavam. As greves sacudiam o país e o partido bolchevique crescia. E crescia. Só nesses meses de 1917 passámos de 16 mil militantes para 270 mil. Até o Trotsky se juntou a nós. Eu fiquei de pé atrás, mas a nada em convencer. Quer dizer, passas 10 anos a dizer que ele é brilhante. E no momento em que mais precisamos de gente inteligente, queres matá-lo para trás. O próprio governo sabia que a situação não podia durar muito mais. Então, como não tinham coragem para suprimir a democracia, pediram a Kornilov, um general czarista de extrema-direita, para fazer o trabalhinho sujo por eles. O golpe foi descoberto e abortado, mas acelerou tudo. A política, os pensamentos, as possibilidades. Milhões de pessoas que nunca se tinham envolvido em política emergiam-se pela primeira vez na luta revolucionária. Ganhavam experiência e começavam a compreender a sua própria força. Atenção, senhores passageiros. Vai dar entrada na linha número 2 o comboio suburbano CP Lisboa com destino a
Castanheira do Ribatejo. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Finalmente encontrei a morada do médico aqui em Lisboa. Também tive uma surpresa desagradável. O consultório tinha desaparecido há décadas. Agora era uma coisa nova. Uma empresa de recursos humanos. Recursos humanos. Acredito. Já lá não havia médico nenhum. Mas por alguma razão, continuavam a tratar o patrão por doutor. Não sei como é que falou, mas o doutor não tem nada marcado consigo. Se quiser, o doutor entrevista para a posição de assistente de call center outbound. É elegível para o estágio do IRP. Hã? 90 anos de viagem para nada. Mas lá fora, à porta, encontrei 5 trabalhadores a fazer uma pausa. Explicaram que o doutor as tinha ameaçado com o despedimento. Explicaram que, por serem mulheres, ganhavam menos do que os homens. Pode parecer estranho, mas para mim foi um alívio. É que no meio de tanta loucura, aquelas mulheres estavam lúcidas. Viviam no mundo real, não estavam a alucinar. Fez-me lembrar as greves, os meses que antecederam a Revolução. As operárias sentadas à porta das fábricas têxteis, acocoradas à volta de fogueiras que ardiam sobre grandes faixas onde se podia ler pelo direito das operárias se sentarem. Não ao trabalho de crianças com menos de 8 anos. Liberdade sindical. E aquelas trabalhadoras portuguesas, acreditem ou não, queixavam-se de coisas parecidas. E onde estavam 8 horas de pé? O patrão queria despedir a delegada sindical, mas elas resistiam. Resistiam! Resistiam. Durante décadas, camaradas, estivemos à defesa. Esta noite, atacamos. Na madrugada, 25 de outubro, o Trotsky distribuiu armas do partido. Pela calada da noite, com a precisão de um relógio, tomámos os principais centros de poder do Petrogrado. Os jornais, a rádio, a eletricidade, os comboios. O governo provisório estava entrincheirado no Palácio do Inverno. Mais de 40 mil trabalhadores, soldados e marinheiros cercaram o palácio. Das janelas dispararam os mais fanáticos defensores do czarismo, o esquadrão da morte, os sendeiros, os cadetes, até que, 1000 vezes mais alto que um trovão, soou o canhão do navio Aurora. Uma maré de trabalhadores precipitou-se sobre o arame farpado, trepada e imparável das grades do palácio, derrubava com martelos, com lixadas, com o que tivessem nas mãos, aqueles enormes portões que durante séculos só se abriram para os ricos. Lembro-me quando o Estado, que se tinha vivido a vida inteira entre a prisão e a miséria, entrou naquele palácio, se logo apareceu lavado como um touro numa loja de porcelana, naqueles salões infinitos, com as paredes forradas a ouro e a diamantes. E ficou com ar agoniado. E tinha razão para isso. Os desastres dormiam em camas, feitas de ouro maciço, e conviviam com uma praga de ratazanas que mais pareciam castores. Não acreditam em mim? The light is muito inflamado. Não quero fazer um elefante com uma mosca. A corte real alimentava-as. E elas tinham perdido o medo às pessoas. Eu e a Nádia dormíamos no quarto dos criados, era a parte mais humana daquele palácio. E às vezes sentíamos uma coisa a trepar com uma cama assim. Era uma ratazana a pedir comida. O Trotsky queria contratar uma empresa para fazer a desratização. Propôs-nos um orçamento para os bonetos, outro para proteger as obras de arte dos gatos, outro para hospedar o governo temporariamente. Eu encontrei uma solução muito mais simples. Convidámos alguns gatos das ruas de Petrogrado para se mudarem para o palácio.
Começaram logo a fazer trabalho fracionário, a dizer que o palácio tinha gatos sarrados. Estou a ver um tipo de gente com que eu tinha que trabalhar. Gente que nem de gatinhos gosta, até pode ser comunista. Gato sarrado. Como se isso fosse possível. Mas foram tempos difíceis, sabe? Ninguém tinha experiência de governo. Estávamos todos a aprender à medida que avançávamos. A última vez que os trabalhadores tinham tentado governar o Estado tinha sido a Comuna de Paris. Já sabem. A burguesia não olha a meios. 20.000 revolucionários fuzilados nas ruas por terem tido a ousadia e verem livres. Uma vez, logo depois da Revolução, acordei a Nádia à meia-noite. Nádia, acorda, vem comigo, não sabes o que aconteceu. Acendi as luzes dos jardins do palácio, meti um disco no gramafone, escancarei todas as janelas e puxei para o meio da neve. Nádia, meu amor. Hoje, a nossa revolução faz 73 dias. Compreende? Aguentámos mais um dia do que a Comuna de Paris. Dança comigo. Dança comigo como se não pudéssemos aguentar mais tempo. Nessa noite eu e a Nádia dançámos na neve até os nossos pés começarem a congelar. Não, mas estava louco. Éramos felizes outra vez. E tínhamos ótimas razões para isso. Em apenas 2 meses, entregámos todo o poder aos soviéticos. O órgão executivo e legislativo eram agora os trabalhadores. Eleitos diretamente por trabalhadores. Pusemos fim à guerra. Entregámos toda a terra aos camponeses. Os salários triplicaram. Nacionalizámos a banca. Confiscámos todas as propriedades da igreja. Repudiámos a dívida pública dos capitalistas. Introduzimos as 8 horas de trabalho. Criámos um sistema de senhas para garantir que todos os trabalhadores tinham direito aos bens essenciais. Tudo isto em 1917. Vocês podem desconfiar que não é possível eu ter viajado no tempo e estar aqui com vocês. Mas em 1917 avançámos 100 anos em direção ao futuro. Saltámos diretamente do feudalismo para o socialismo. Foram momentos mágicos. Pois bem, se não acreditam em mim, vejam que é possível. O futuro é possível. Eu vi-o com os meus próprios olhos. A Inés dirigiu o primeiro Ministério da História para os assuntos da igualdade. Legalizou o aborto. Criou o divórcio. Reconheceu a todas as mulheres exatamente os mesmos direitos dos homens. Criou subsídios e baixa de maternidade. Em apenas 2 anos, o poder soviético, um dos países mais atrasados da Europa, fez mais pela emancipação da mulher que todas as repúblicas avançadas, iluminadas e democráticas do mundo em 130 anos. E fomos ainda mais longe. Legalizámos a homossexualidade e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sabiam que o primeiro ministro soviético dos negócios estrangeiros era um homossexual assumido? A Inés trabalhava 13, 14 horas por dia. É claro que não podia aguentar. Os comunistas também são seres humanos, sabiam? Tens que ter mais cuidado. Porquê é que não cuidas de ti? Diz às tuas filhas para te telefonarem todos os dias. Diz-me o que é que precisas, Leila? Comida? Quem é que cozinha para ti? Responde a tudo. Sabes, antigamente eu era calorosa com toda a gente. Agora sou indiferente a todos. Só tenho amor pelos meus filhos e por ti. É como se o meu coração tivesse morrido para tudo o resto. É como se por ter devotado toda a minha força e paixão a ti e à causa do nosso trabalho político, todas as fontes de amor e de simpatia pelas outras pessoas que em tempos foram tão abundantes tivessem secado. Mandei-a para uma estância termal em Besna para recuperar. Para ser uma forma mais suave de a afastar. Foi sozinha. O que é que eu podia fazer? Deixar?
as sinfonias de Beethoven que ele adorava. Eu só precisava de estar. Mas quando me aproximei do caixão e lhe vi a cara, tão calma, tão bonita, mais velha do que quando a conheci, sabe? Bateu-me no coração uma tristeza tão funda, tão difícil de explicar, que senti que todo o meu corpo se desmanchava ali, como um drama. Respirei fundo, tentei recompor-me. Estava ali como chefe de Estado, diante da imprensa internacional, o mundo inteiro a olhar para nós. Mas depois lembrei das cartas dela, da incomensurável dignidade dela. Não consegui. Não sei se os meus camaradas se sentiram envergonhados por ver assim a chorar. Chorar, sem conseguir parar. Digo. Não sei o que é que teria feito diferente, se pudesse. Nós estávamos a tentar fazer algo de absolutamente novo. Não havia tempo para nada. Acreditam mesmo que no dia em que decidirem deixar de ser pobres, que aqueles que enriqueceram à custa da vossa pobreza vão abdicar de tudo o que têm? Não beijar pacificamente, democraticamente. Desenganem-se. Entre patrões e trabalhadores, nada pode ser pacífico. Nada. A Rússia tinha saído da Primeira Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial não tinha saído da Rússia. Os czaristas e as potências inimigas de ambos os lados esqueceram temporariamente as suas diferenças e uniram forças para matar a Revolução. Formaram um exército branco. Incumbiu o Trotsky de formar um exército vermelho para defender a Revolução, mas o Trotsky tinha muito na cabeça que o socialismo se tinha de espalhar ao resto do mundo por decreto. Não cumpria as decisões do partido. Recusava-se a assinar os tratados de paz que dizia que estava a combater a burocracia. Que idiota. Sabem quantos soldados morreram por causa da desobediência dele? Nessa altura já estava demasiado doente. O meu médico, Liberidade que diz, tinha mandado recuperar em Gorky. Estava proibido manter qualquer tipo de contacto político. A política afeta-me os nervos. A vocês não. Mas claro, pedi à Nádia para secretamente me manter a par do que estava a passar. Quando o Stalin descobriu que a Nádia estava a desrespeitar as ordens do médico e falava comigo sobre política, ligou para a nossa casa. Foi a Nádia que atendeu a chamada. Não imagino. Disse-lhe coisas que nenhuma mulher merece ouvir. Quando eu soube, escrevi esta carta ao partido. Camarada Stalin tem concentrado um poder enorme nas suas mãos e não estou seguro de que irá sempre utilizá-lo com suficiente prudência. Camarada Trotsky, por outro lado, não se distingue apenas pela sua grande capacidade. É demasiado orgulhoso e arrogante. Só compreende os aspectos puramente administrativos. Mas Stalin é demasiado orgulhoso. E esse defeito, plenamente tolerável entre nós, comunistas, é intolerável no cargo de secretário-geral. Por isso proponho aos camaradas que pensem em nomear para este cargo alguém que seja mais tolerante, mais leal, mais correto, mais atento com os seus camaradas e menos caprichoso. Esta circunstância pode parecer uma parvoíce fútil,
decisão tomada individualmente. Atenção, senhores passageiros. O comboio longo curso CP-SZD, proveniente de Lisboa, Santa Apolónia e com destino a Moscovo, vai dar entrada na linha número 7. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. É internacionalmente reconhecida a pontualidade portuguesa. E vocês ainda ficam? E não se vão queixar? Façam-se ouvir. Peçam lá a porcaria do livro de reclamações. Não me digam que se distraíram com a minha conversa e perderam o vosso comboio. Devem estar fartos de me ouvir. Acham que falo demasiado? Não. A sério, podem dizer. A Nádia estava sempre a dizer que eu falo demasiado. Em janeiro de 1924, fiquei paralisado no pescoço para baixo e perdi a fala. A Nádia sentava-se ao meu lado e pacientemente, durante horas a fio, lia-me os contos do Jack London sobre a vida dos homens e dos bichos. Não os quero agradecer antes de vir para aqui. Mas na véspera de apanhar o comboio para Lisboa, aconteceu uma coisa incrível. A Nádia tinha-me deixado no quintal. Eu estava sentado numa cadeira de palha. O sol aquecia uma cara. Ouvi os pássaros a cantar. Então um pardal, castanho, igual aos outros todos, veio para a minha beira e pôs-se a cantar uma canção alegre e deslocada. O pardalinho parecia compreender que eu só podia mexer os olhos. Não conseguia da minha frente, a saltar de um braço da cadeira para o outro. Foi incrível. Como podemos passar toda a nossa vida numa alucinação, distraídos, sem reparar nas coisas mais bonitas, nas coisas verdadeiras, nas coisas importantes. Até os outros pássaros pareciam querer encolher os ombros e continuar com as suas rotinas, mas este não. Este cantava como se estivesse a discursar de um palanque perante a multidão, como se quisesse convencer-nos a todos de alguma coisa, como se nos fizesse perguntas que mais ninguém se atreve a fazer, como se soubesse a força que, apesar de pequenino, realmente tem. Ao contrário dos outros pássaros, dei toda a minha atenção. Levantou num voo alto, como se quisesse obrigar o meu corpo doente a mover-se e a reparar na beleza do céu cor-de-rosa. O sol de inverno se punha suavemente lá muito longe, na fresca brisa do final de tarde. E eu tive tanta vontade de poder sair daquela cadeira e acompanhá-lo. Fechei os olhos e me imaginei a levantar voo para mergulhar naquela enorme aguarela e mergulhar com o meu camarada na grande nuvem de centenas de pardais. Seja este dia uma alucinação minha ou uma alucinação vossa, e mesmo que seja tão real como nós e os nossos problemas ou os nossos sonhos, lembrem-se ao menos este dia é um dia irrepetível, que é vosso e que nunca mais o voltarão a viver. Garanto-vos que, da perspectiva certa, podem reparar que não é tão lindo. Se apenas se atreverem a erguer a cabeça e um dia se levantarem.
Eu sei que o espetáculo foi longo.